Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Não existe nada mais triste e chocante do que nós ouvirmos uma pessoa dizer que não acredita em Deus. E por coincidência, na semana passada, eu tive no consultório um paciente de idade avançada, em processo depressivo, pensando em se matar. E conversando com ele da importância da vida, da experiência que nós temos que levar a efeito, dizendo que é tão importante nós aproveitarmos bem essa existência, porque a vida continua do lado de lá, ele me responde que a vida encerra com a morte física. E que Deus está dentro do nosso cérebro, que morre junto conosco. Eu fiquei tão preocupado, mas fiz o que eu poderia fazer, que era orientá-lo. Logo em seguida entra um jovem de 17 anos, que também queria se matar. Por isso a mãe o levou para nós conversarmos com ele. E então, ele da mesma forma falou que estava desgostoso da vida, que não queria mais viver. E ele mencionou, logo em seguida, mediante a nossa observação, que também não acreditava em Deus. E então pude conversar com o companheiro dele, que estava ao lado, dizendo da importância dele poder ajudar esse jovem. E ainda perguntei, você não concorda com aquilo que eu falei para ele? E ele disse assim, bom, em algumas coisas. Eu falei, o que você não concorda do que eu falei para ele? Que eu também não acredito em Deus. Aí eu lembrei de Jesus, quando ele disse que cego não pode puxar cego, porque os dois caem no buraco. Daí eu lembrar das 3 palavras-chave que retratam a razão da nossa vida. Primeiro, saber. Segundo, poder. E o terceiro, o amar. Porque ninguém ama sem saber. Nós primeiro precisamos saber. E depois até saber o que nós podemos. E ao saber, nós podemos dinamizar dentro de nós uma força interior. E a partir daí, passar a amar. Que é a tônica divina em nós. Essa centelha que está encalacrada no mais íntimo do nosso espírito, fazendo com que nós passemos a amar, descortinando os horizontes, fazendo uma limpeza que assambarca essa centelha divina, para eclodir dentro de nós o amor ao próximo. Logicamente que amando ao próximo, nós estamos amando a Deus. E amando a Deus, nós estamos dando mostra de que nós somos importantes, filhos dele, e por isso nós temos que nos amar também. Tivemos a oportunidade de estudar uma obra exaustivamente do Sebastião de Camargo, que é de Três Lagoas, que fez uma pesquisa exaustiva sobre a evolução da criatura do átomo ao anjo. E ele pesquisou os médiuns, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Pietro Baldi, João Nunes Maia, Divaldo Pereira Franco e os seus respectivos mentores, Miramês, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz. E esses espíritos todos foram unânimes em afirmar a mesma coisa que ele compilou nesta obra maravilhosa. O despertar da consciência, uma trajetória do átomo ao anjo. E nós vamos conversar com vocês a respeito dessa obra, para que nós possamos entender esse mecanismo que Deus usa para nos fazer evoluir. Porque quando eu perguntei para o jovem, por que você não acredita em Deus?
Porque se Deus existisse, Ele não me deixaria sofrer como eu tenho sofrido nesses últimos tempos. E nós sabemos que o sofrimento é imposto por uma dificuldade de vivenciar uma problemática. E se Deus desse para nós uma vida plena sem sofrimento, por certo, nós não iríamos aprender. Até lidar com as frustrações, com as nossas dificuldades decorrentes da vida que é única, que é a vida do Espírito. No dizer de João, Deus é amor. Logicamente que ele fez uma síntese, porque Deus não é o amor. Deus é tudo que há de perfeição, desde a sabedoria, a justiça, a misericórdia, a sapiência total sobre o universo, e tudo sintetizado na sua proposta de amor a todas as criaturas. Uma vez que nós sabemos que existem muitas naturezas que vão além das 4 que nós conhecemos, que é a mineral, a vegetal, a animal e a hominal. Tem muitas naturezas que estão além, que nós desconhecemos. E Ele ama todas as naturezas. Eu gosto muito de uma definição do Rui Barbosa, quando ele disse que Deus é a necessidade das nossas necessidades. Porque Ele sabe muito bem daquilo que nós precisamos passar. E por conta disso, Ele vai colocar na nossa vida exatamente aquela necessidade, para que nós possamos suplantá-la, crescer e melhorar a nossa condição espiritual. Quando Kardec perguntou para os benfeitores espirituais onde estariam os elementos antes de atingir a fase orgânica, os benfeitores disseram: no fluido cósmico universal. E por isso Deus entendeu que deveria criar um ambiente para fazer essa trajetória evolutiva deste átomo, com a finalidade de torná-lo um ser angélico. E para isso delegou essa tarefa ao Cristo, o nosso Jesus. Porque existem não sei quantos, imagino que bilhares de Cristos na eternidade. Cristo significa aquela criatura que já atingiu a perfeição e está com Deus no seu trabalho de edificação do cósmico, do micro ao macro, do universo na sua plenitude. E para nós, Ele designou Jesus, o Cristo de Deus, para conduzir o nosso planeta. Resfriou aquela massa incandescente, tornando-a uma massa protoplasmática, resfriando-a através de bilhões de anos, porque a Terra data mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. E durante esse tempo ele foi trabalhando esses elementos, esses átomos, para que pudesse um dia albergar a Terra na sua contextura já preparada em água e terra. Simplesmente água e terra. Para depois, na conjugação dos átomos, que se unindo, formando as moléculas, essas moléculas vieram se unir para formar os tecidos na união formaram os órgãos os sistemas, e hoje somos nós, verdadeiras criaturas atômicas. Por isso, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou qual a finalidade da reencarnação. E o benfeitor disse para ele: primeiro, evoluirmos espiritualmente. Segundo, sanarmos as arestas do pretérito. Terceiro, cumprirmos determinadas provações para, através delas, progredirmos espiritualmente e desenvolvermos pequenas ou grandes missões de acordo com a bagagem, a possibilidade de cada espírito. E acrescentando os benfeitores, também para intelectualizar a matéria. Aí pegou um pouco o nosso raciocínio. Como é que nós podemos intelectualizar a matéria? Nós podemos nos tornar intelectuais através do uso do nosso cérebro
mediante a informação de outras almas mais sublimadas, e vamos desenvolvendo a nossa intelectualidade. Mas como intelectualizar a matéria? E aí nós vamos entender que Jesus colocou, tirado do fluido cósmico universal, os primeiros átomos no seio da Terra, na imensidão das águas. E ali, 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio formou a água, o H2O. Se unirmos o carbono com o hidrogênio numa proposição, encontramos o metano. E assim por diante. São moléculas que fazem parte do nosso organismo. E ali então, encontramos no livro No Mundo Maior, Calderaro falando a André Luiz, que esta evolução começa do impulso do átomo. Portanto, quando Leon Denis diz que nós dormimos na matéria, acordamos no vegetal, sentimos no animal e raciocinamos no ser hominal, para nos angelizarmos no ser angélico, ele só deixou de fazer uma colocação. Aliás, fez com muita propriedade que nós dormimos no mineral, mas não falou que nós estávamos mortos no mineral, porque o átomo tem vida. Ele vive e traz dentro de si um impulso com direção à angelitude. E ele vibra. Na sua periferia, nas suas órbitas, os elétrons mudam, muitas das vezes, de órbita, dando o chamado salto quântico, emitindo um fóton de energia. Essa luz que nós temos é mediante uma mudança do elétron, saindo de uma órbita para outra. Então, tudo isto é regido por uma inteligência. Seria um absurdo nós entendermos que fosse apenas por acaso. Então, a mente divina, com seus preceptores, com seus cuidadores, trabalharam toda essa evolução para chegar na condição humana que nos encontramos. De tal forma que o átomo tem vida. Depois do impulso do átomo, entramos na irritabilidade. Daqueles primeiros seres unicelulares, que depois se multiplicaram em bicelulares e assim foram se multiplicando cada vez mais, se tornando animais mais complexos, mas sempre trazendo em si uma irritabilidade, ou seja, uma necessidade premente de sair daquela indolência, daquela situação limitada, estática, para um progresso que estava à sua respectiva espera. Para depois entrarmos na sensação, a sensação dos vegetais, porque eles sentem, os vegetais sentem, eles têm sensações. Se nós tratarmos bem uma planta, ela viceja. E se nós tratarmos mal essa planta, ela morre. Podemos matar uma planta com um simples olhar. Com uma vibração muito negativa, ela se ressentindo, ela acaba por morrer. Como podemos pegar uma planta que está por morrer, tratarmos-la com carinho e ela vicejar e dar bons frutos. Isso tudo com o nosso magnetismo. Então a planta tem sensação. Para depois aspirar na sua contextura um instinto que está encalacrado nessa planta, que depois se transforma no animal, que tem um embrião do sentimento, através do seu instinto. Porque o instinto é o embrião do sentimento. E o animal tem sentimento. Se nós analisarmos principalmente o cão, nós vamos ver o quanto ele tem de sentimento. O cão se deprime e morre por depressão. O cão, por mais doente que seja, se nós brincarmos com ele, ele responde ao nosso tratamento, com alegria expressa por estar sempre bem tratado por aquele dono. Ele se entristece com a nossa tristeza e se alegra com a nossa alegria. Diz o Chico que o cão é o animal que mais se aproxima do homem. Ele só não fala a nossa língua, mas ele fala para nós praticamente tudo. Basta a gente estar conversando com ele. O cão é capaz de deter uma série de simbologias. E o cavalo também é um animal muito inteligente.
se ensinado, pode desenvolver aptidões que nós até duvidamos. Então o animal, no seu instinto, desenvolve o seu sentimento. Para chegar na condição humana e nós estarmos de posse da razão, que nos faz entender o verdadeiro sentido da vida, com a proposta de dinamizarmos dentro de nós o nosso pensamento e a nossa vontade, para que possamos ser amanhã seres superconscientes, com a capacidade intuitiva muito grande, possibilitando ajuda maior da espiritualidade, porque via de regra nós estamos com os nossos canais fechados. Quando eu falo de despertar da consciência, exatamente aquela criatura que entendeu que tem que trabalhar com todas as forças a sua capacidade de se alinhar com a proposta divina. Porque na pergunta 621, o Kardec perguntou: onde está a lei? A lei de Deus. Inscrita. Resposta: na consciência. Se nós perguntarmos para cada criatura aqui presente, como lá fora também, se matar é certo, a pessoa diz não. E por que você mata? Se perguntarmos o que você acha de roubar? Não. Por que você rouba? Falar mal do outro é certo? Não. Por que você fala? Transgredir uma lei imposta pela condição da sociedade é certo? Não. Por que você transgride? Então nós temos a consciência, mas estamos com a nossa consciência embotada, não desperta. Porque quando nós estamos com a nossa consciência desperta, nós vamos trabalhar muito bem a nossa capacidade de raciocínio, de análise, de intronização dessas leis na nossa conotação de vida. E o pensamento tem uma força muito grande, que interfere em todo esse processo evolutivo do orbe que nós vivemos, como também no universo inteiro. Nós contamos com elementos que participam dessa nossa trajetória evolutiva, que os espíritos chamam de elementais. Elementais com E, que vem desde o átomo até o animal. E o elemental com E maiúsculo, que é um espírito já individualizado, numa condição subhumana, que faz parte da natureza, responsáveis pelo trato direto com a natureza. E nós influenciamos esses elementais com a nossa vibração, com o nosso pensamento. Se eu, por exemplo, olhar uma lavoura do meu vizinho e disser: por que a lavoura dele é tão linda e a minha está deixando muito a desejar? Eu já capto esses elementais que vão entrar em sintonia com a minha mente, vão lá e detonam a lavoura do meu vizinho. Simplesmente porque eu criei um clima mental vibratório propício e atraí essas entidades. Mas se eu também, na recíproca, olhar a lavoura que não vai muito bem e disser: que pena, que bom seria se esse meu amigo pudesse ter uma farta colheita. Seria muito bom para ele, bom para a família, bom para a comunidade. Já atraio esses elementais e eles já começam a fazer trabalho de melhoria daquela lavoura. Portanto, são criaturas que não têm autonomia própria, mas são reféns dos nossos pensamentos e das nossas vontades. Sabe quantos pensamentos nós temos durante um dia? Vocês têm ideia? 90.000 pensamentos nós temos durante 24 horas. E cada pensamento projeta uma energia, vai até o seu fim e volta a nos envolver, pelos quais nós todos temos responsabilidade. Não tem nenhum pensamento que parta da nossa mente que nós não tenhamos vínculo estreito com esse pensamento. Como é grave isto, e que as pessoas ainda não entenderam no despertar da consciência. Por isso, nós temos que vigiar profundamente aquilo que nós estamos pensando. Desde o amanhecer até o adormecer, porque nós estamos pensando sempre. E é fundamental que nós pensemos coisas edificantes.
André Luiz tem uma experiência muito interessante no livro Nosso Lar, quando ele sai com a Narcisa para colher substratos da natureza para atender um doente. E Narcisa faz uma rogativa, a oração, que é um ato de pensar. E pediu às forças superiores que interferissem a favor daquela criatura através dos elementos da natureza. E muitos espiritinhos, esses elementos que nós chamamos de gnomos, silfos, fadas, bruxas, que existem, se projetaram sobre o ombro dela e entraram numa sintonia com o seu pensamento. E ao mentalizar que ela queria uma substância para tratar uma pessoa, esses elementos, chamados elementais, foram até uma árvore, entraram por dentro daquela árvore, tiraram uma substância semelhante de uma teia de aranha, de uma gaze aberta, entregaram para ela fazer o seu trabalho de cura àquela pessoa que ela estava assistindo. Allan Kardec, em A Gênese, ele fala desses elementais. Ele fala na Revista Espírita de uma experiência que ele teve muito interessante, evocando um elemental. E como ele já tinha estado, já numa reencarnação humana, mas ainda fazia parte dos elementais, ele foi evocado. E o Kardec perguntou para ele: qual é o seu papel diante do universo? Especialmente, nós temos um Deus, que é o nosso chefe dos elementais, que quando nós queremos alguma coisa, nós pedimos para ele, ele nos dá. Por exemplo, se eu quiser uma roupa bonita, como dessa moça que está na minha frente, e eu for ao chefe dos elementais e pedir que ele me dê essa roupa, ele confecciona a roupa e me dá. Então isso é um direito que nós já adquirimos, mas feito pelo chefe dos elementais. Mas o meu papel, em especial, é cuidar das crianças. É como cuidar das crianças? Todas as criaturas têm um anjo guardião, e você se arvora na condição de um anjo guardião de uma criança? Não. Como nós não temos autonomia, nós vivemos às expensas de mentalizações superiores, nós ajudamos, muitas das vezes, a afastar um animal peçonhento que possa picar uma criança. E quando uma criança se debate em defesa no leito, no berço, nós acordamos a mãe que está em sono profundo, para que ela venha cuidar daquela criança. E hoje, por coincidência, minha filha me fala que acordou de madrugada, foi analisar ali a babá eletrônica e não viu o meu netinho. E ela se assustou, foi correndo, chegou lá e estava totalmente envolto num lençol, se debatendo por conta daquela situação. E ela foi lá e libertou a criança daquela situação. Pensei eu, o elemental trabalhando para acordá-la, para que ela pudesse fazer aquela análise, socorrer diretamente aquela criança. Então esses espíritos têm esse trabalho, como também são responsáveis pelas flores, pelos frutos, pela qualidade do gosto, do perfume, de tudo que diz respeito à natureza. E quando Deus entender pelos canais competentes, trazer uma tempestade, ou uma chuva muito grande, ou alguma coisa dessa natureza, esses elementais são utilizados nas suas capacidades de lidar diretamente com a natureza. Então são elementais influenciáveis pela nossa mente. Então tenhamos muito cuidado, porque eles estão junto de nós, captando as nossas mentalizações. Se eu desejar mal para um de vocês, se cuidem, porque os elementais vão estar captando a minha mente e já vão trabalhar o meu desejo. Mas se também eu desejar fortemente que alguém esteja muito bem, eu também vou atrair aqueles espíritos que vão estar harmonizados com a minha mente e vão ajudar essa criatura. Portanto, é muito importante que nós tenhamos o entendimento que todos os nossos pensamentos têm resposta. Vão e voltam, como se fosse um enxame de abelha, que vai, busca lá o néctar e volta para a colmeia. E ali volta para nós. Então todo pensamento nosso projetado, ele volta para nós. Exatamente no teor que nós emitimos. Se é de maldade, o pensamento volta de maldade para nós.
Se é de bondade, ele volta de bondade. Como nós não queremos que essas vibrações nos envolvam negativamente, qual que é a proposta? Sempre pensarmos bem das pessoas, sem crítica, sem análise contundente, sem desejos funestos, apenas desejando que as pessoas estejam muito bem. E ainda mais lembrando da proposta de Jesus, não julgueis. Porque quando a gente faz o julgamento, via de regra em cima, nós temos a condenação. E ao atrair os elementais, eles vão fazê-lo. E nós somos responsáveis até por aquela atitude infeliz do elemental, que vai se comprometer por aquela atitude infeliz. Então, temos responsabilidade sobre o nosso pensamento. Pensamento é vida, como nos diz o nosso Emmanuel. O que nós pensarmos vai plasmar. Não tem jeito de pensarmos alguma coisa que não tenha a sua consequência. Tudo que nós pensarmos vai ter um destino, vai ter uma realização, e nós ficamos responsáveis por esse pensamento. Pensamentos doentios é muito grave, porque nós vamos impregnar nossas células. Kardec, em A Gênese, diz que o nosso espírito é o Deus do nosso corpo. O nosso espírito é o Deus do nosso corpo. Se tivermos uma dorzinha na ponta do dedo, porque estamos queimando em alguma chapa quente, automaticamente nós tiramos o dedo. Porque o espírito capta e já imediatamente dá uma resposta. Se temos uma coceirinha em algum lugar, o nosso dedinho vai lá para amenizar a coceira por conta de uma orientação do espírito. Portanto, tudo que acontece no nosso organismo é estreitamente vinculado ao nosso espírito. Portanto, tudo que vem do nosso espírito repercute no mais íntimo das nossas células. Sábado, sem ser esse, passado, o outro, eu estava participando de uma terapia espiritual, cura espiritual no Gerão de Mendonça. E tive a oportunidade de estar com o Dr. Fritz, esse que vocês já ouviram falar, trabalhando diretamente, das 8 até o meio-dia, conversando com ele. É um privilégio. E ele me falou tantas coisas fantásticas. Me disse: Aguinaldo, essa cura que nós estamos nos propondo a fazer, a finalidade não é curar o corpo, é despertar a consciência. Porque se nós curarmos simplesmente o corpo, e essa criatura não mudar o seu comportamento, o que vai acontecer? Vai estar doente depois. Nós perdemos nosso trabalho. Eu poderia, dizendo a mim, chegar na frente do público, que era uma casa lotada como esta, onde eles fizeram um trabalho de cura a 180 pessoas, das 8 da manhã até as 4 da tarde, sem parar um segundo. E ali então eu poderia estar à frente dizendo: meus queridos irmãos, podem ir embora para casa. O tratamento espiritual de vocês já está realizado. Porque não sou eu quem faz o tratamento, somos um conjunto. Eu, mais os demais, uma pleiade de espíritos que estão aqui fazendo o trabalho. Mas como as pessoas precisam desse tato, desse contato diretamente com o espírito, estou eu aqui, tocando cada criatura para que eu possa curá-la e ela se livre do seu problema. Mas entendendo que é muito mais importante que ela entenda a necessidade premente da sua mudança de comportamento do que apenas agradecer por uma cura recebida. Aí eu perguntei para ele: mas doutor Fritz, como é que a gente faz para despertar essas consciências? Porque é muito difícil. Ele falou: pois então, exatamente o que nós estamos fazendo, falando às criaturas dessas verdades exaradas no fluido cósmico universal, para que todo mundo entenda essa verdade conforme asseverou Jesus: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Então tem que falar com as pessoas, reiteradas vezes, falar, porque nem Jesus modificou as criaturas. Ele falou, deixou o seu recado, mas as criaturas vão se mudando na medida que abrem essa mente para captar as informações crísticas.
E aí eu me dei conta da importância de nós mudarmos o nosso comportamento. E ele falou: se todas as criaturas tivessem as consciências despertas, em encarnações pretéritas não teria ninguém aqui para eu curar. Estavam todas saudáveis. E se quiserem estar saudáveis para frente, que mudem o comportamento hoje. Porque hoje nós estamos sofrendo o que nós fizemos no passado. E amanhã nós iremos colher o que nós estivemos fazendo hoje. Aí eu me dei conta que quando a gente recebe a energia vital, ela vem através do espírito. Passa pelo perispírito e vai para o nosso corpo. E ali vai fazer o seu trabalho junto às células. Aquela energia vital que vem do sol, vem da espiritualidade, vem da natureza, vem de um passe magnético ou mediúnico, mas de qualquer forma é uma energia que adentra ao nosso corpo via espírito, perispírito até a nossa célula. Se nós estivermos bem orientados, com uma conduta ligeiramente equilibrada, não absolutamente, porque nós não somos espíritos totalmente equilibrados, mas se tivermos uma conotação de vida já razoável, essa energia vai atender nossas células, ela volta para o nosso perispírito, ascende ao nosso espírito, que a detém. Num determinado momento em que alguma célula apresente alguma degenerescência, aquele espírito capta essa energia, joga no perispírito, vai para aquela célula e refaz aquela célula. Mas se nós tivermos condutas desequilibradas, através das drogas, sexo em desalinho, atitudes de rancor, de ódio, de maledicência, essa energia vem via espírito, perispírito, corpo, célula e se esvai. Como se tivesse buraquinhos no nosso corpo. E essa energia não volta, não retrograda. E nós, na falência da energia vital, perdemos esse vigor e acabamos por adoecer. Portanto, essa energia vital não depende da idade. Não confundamos com energia orgânica. O jovem tem uma energia orgânica muito maior do que a pessoa de idade. Logicamente, nós estamos falando de energia vital, que dá vida. Que dá vida não só a nós, como às plantas e aos animais. Como somos seres racionais, temos responsabilidade pelos nossos feitos. E se quisermos estar muito bem saudáveis, que mantenhamos uma atitude de equilíbrio, em qualquer frente que nós estejamos vivenciando. E quando mantemos essa hegemonia, esse equilíbrio do corpo, alinhando os nossos chakras, que vai do coronário, passando por todos eles até o caudal, há uma fluência muito grande dessa energia atendendo todo o nosso organismo. E aí ele me diz, quando a gente está doente do sentimento, o chakra mais atingido é o caudal. Portanto, quando ele está conturbado mentalmente, a dor quase sempre é no baixo ventre. Na grande maioria, quase absoluta das dores, é no baixo ventre. Exatamente por desequilíbrio da nossa mente. E ele foi categórico. As doenças da pele, todas, têm origem no psiquismo em desalinho. Se nós quisermos equilibrar para ter a cura da nossa doença de pele, nós temos que buscar recurso na transcendência. Não só através dessa energização vital, como nas informações. Porque tudo começa no saber, para depois poder. E assim nós vamos nos curando. Porque o médico que mais conhece a gente somos nós mesmos. Talvez não saibamos nos tratar, mas nós sabemos onde está a falha. Por isso é fundamental que nós façamos uma reflexão da nossa vida. Quando o benfeitor respondeu a Kardec, que ele perguntou qual é o meio mais prático de nós nos construirmos, evitarmos o mal, ele disse, um filósofo da antiguidade já vos disse, no templo de Delfos, lá na Grécia, conhece-te a ti mesmo, referindo-se a Sócrates. Então, se nós quisermos nos curar, nós precisamos fazer uma análise. Onde está a minha falha? Se eu sou egoísta, vou começar a fazer doações. Se eu sou
pessimista, vou trabalhar o meu otimismo. Se eu sou maledicente, daqui para frente já não vou desejar o mal e nem falar mal de ninguém. Se eu sou vaidoso por excesso, entrando numa compulsão, eu vou começar a me trabalhar. Se eu sou uma pessoa ainda muito no terra a terra, desacreditando desse ser maravilhoso que é Deus, vou fazer um trabalho de conscientização para entender como funcionam as suas forças, a sua mentalização no sentido de nos fazer evoluir. E assim eu vou me trabalhar, vou me transformar, vou me adequar, vou alinhar meus chakras, vou abrir a minha superconsciência, fazendo com que a espiritualidade tenha facilidade de me tratar. E via de regra, por conta disso, nem doença a gente vai ter. E se a tem, se resolve muito facilmente. Agora Deus não faz nenhum favorzinho, favorecendo um e ao outro não, porque nós estamos inseridos dentro de uma lei de causa e efeito. A semeadura é livre e a colheita é certa. Quantas vezes nós mentalizamos coisas absurdas e geramos o que nós chamamos de bactérias psíquicas? Não é o Clostridium, não é o cocos que nós olhamos no laboratório. Não, são bactérias psíquicas. São embriões psíquicos, vibriões psíquicos, que nós elaboramos mentalmente. E essas bactérias têm o poder de gerar doença em nós. Até podemos matar um filho se ele não tiver a proteção devida dentro do lar. Com esta bactéria mental que nós criamos. E o Kardec perguntou, mas essa bactéria pode nos matar também? Sim, não só a criança indefesa, como a nós mesmos. Uma bactéria gerada pela nossa mentalização doente. Aquelas pessoas extremamente viciadas, aquelas pessoas extremamente maldosas, elas geram essa bactéria. E afeta quem está em volta. Então, que nós tenhamos muito cuidado, muito preparo ao conviver com essas pessoas que nós sabemos altamente comprometidas. Se nós criamos bactérias mentais que são capazes de tirar a nossa vida, nós podemos criar elementos vitais que podem nos dar a cura de uma doença. Tanto é que Jesus muitas das vezes disse, a tua fé te curou. O que é a fé? É uma obra. Não existe fé sem obra, porque ela é morta. Então, uma fé que gera uma obra, um comportamento, uma atitude que retrata o entendimento daquela pessoa que descortinou o horizonte mental, abrindo a sua consciência, facilitando todas as benesses que estão prontas para nos atender, para as quais nem sempre estamos preparados por conta da dureza do nosso coração. Então é fundamental que nós trabalhemos essa potencialidade que trazemos dentro de nós. E aí então, eu lendo alguma coisa do Chico, eu pude ouvir uma colocação dele, que realmente me preocupou muito. Ele disse assim, se nós fizéssemos 1% do que nós falamos de Jesus, nós teríamos resolvido o problema do mundo. Mas eu pensei, meu Deus, pela primeira vez Chico falou uma coisa que não pode ser verdade. 1% é muito pouco, nós fazemos mais do que isso. Mas se eu for analisar na média do mundo, não dá 1%. Manda perdoar, não perdoa. Manda ajudar, não ajuda. Manda tolerar, não tolera. Manda auxiliar, não auxilia. Manda contemporizar, não contemporiza. Manda não julgar, julga. Meu Deus! Nós estamos desalinhados com a proposta de Jesus. Por isso nosso mundo está, essa realidade nós estamos vivendo. E nós queremos melhorar o nosso planeta. De que jeito? Se nós não abrirmos a nossa mente e fizermos a diferença. Porque quando uma pessoa muda, ela muda o mundo em volta. Porque nós temos a capacidade, com o nosso magnetismo, de mudar o mundo à nossa volta. Que benção seria se cada um de nós aqui mudasse realmente. Daqui para frente, eu só vou fazer coisa boa, maldade nem para uma formiga. Pode estar certo que seria uma luz a iluminar os nossos caminhos, iluminando os caminhos daqueles que estão à nossa volta.
E essa é uma proposta divina. Emmanuel, no livro Segue-me, ele colocou: a única maneira de nós nos ligarmos a Deus, única, para valer, é fazer o bem. Ah, mas eu me ligo a Deus todo dia, eu oro para Ele, eu entro em contato com Ele. Não, essa não é uma ligação fiel, fidedigna. Porque às vezes a gente ora, pede ajuda, sai dali e prejudica o outro. Mas a ligação com Deus é o bem feito ao próximo. Que o próximo é nosso irmão, é filho de Deus. E quando nós entendemos essa proposta, nós vamos ficar buscando oportunidade de ajudar alguém. E não prejudicar ninguém. E é aí que nós vamos criar condições para nós estarmos de posse de uma possibilidade, certeza que isso vai acontecer no espaço mais curto de tempo, que é a angelitude, que é a nossa identificação com Jesus. Porque ele diz: podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda. Então nós precisamos entender que fomos talhados para sermos Cristos, seres angélicos. Mas a cada um vem o prêmio do seu trabalho. Não dá para nós confeccionarmos nosso progresso de braços cruzados. Nós temos que fazer a diferença. A cada instante, estarmos pensando coisas boas, falando coisas boas e realizando coisas boas. E não tem outro jeito de nos melhorarmos, a não ser pelo bem feito ao próximo. Porque pode frequentar a casa, pode ler, pode conhecer, mas se não der o testemunho, fica uma lacuna. E, portanto, nós precisamos nos alinhar com Jesus. Somos co-criadores com Deus. Ele espera de nós. E como nós temos influência no universo inteiro, nós temos que ter muito cuidado com o nosso comportamento mental, verbal e com as nossas atitudes. Encerrando a nossa fala, já entendendo que cabe a nós outros fazer um trabalho hercúleo, mobilizando essa força interior, essa centelha divina que tem dentro de nós, que espera somente a nossa vontade, porque o pensamento conduz, mas quem dinamiza é a vontade. Com isso, nós podemos fazer com que essa centelha venha eclodir dentro de nós, nos justificando sermos chamados filhos de Deus. No livro Antologia do Espírito, psicografado esse livro pelo nosso Chico, nós temos uma poesia do Adelino da Fontoura. E ele fez uma referência a essa nossa trajetória evolutiva, retratando nessa poesia como se fosse uma jornada de todos nós. E ele começa dizendo assim: eu fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando as amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei, enclausurado eu era. Infusório do mar, em montões de sargaço, por séculos fui planta, em movimento escasso. Sofri no inverno rude, mas com as minhas flores e meus frutos amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera conheci inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a estrutura dos gorilas, colocando fé nas minhas mãos, luzes nas minhas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, forjando o destino, que me leve a transpor, com humildade e amor, o clarão das estrelas. Muita paz.